No dia de hoje, André Ventura e Luís Montenegro estiveram a debater e André Ventura falava sobre o estado da saúde e Luís Montenegro basicamente escusava-se a assumir responsabilidades, que é uma coisa um bocadinho esquisita, e dizia que, sim, o Amadora Sintra está neste momento, ou os hospitais, genericamente, estão com 18 horas de espera. Bom, isso provavelmente vai acontecer na próxima semana e na outra a seguir. Este resultado de políticas públicas e esta atitude de Luís Montenegro face ao fracasso das políticas públicas demonstra bem a falência de um sistema onde ninguém assume responsabilidade, mas toda a gente colhe louros, que é uma coisa maravilhosa. Vamos ouvir e fazer uns comentários. Ninguém neste país paga impostos por tudo e por nada. Ninguém pode estar à espera 18 horas para ser atendido num hospital. Ninguém. E um governo que aqui vem e diz: está tudo bem, vamos ter 18 hoje, 20 amanhã, 30 depois. É um governo que não percebe nada de saúde, não percebe nada da saúde dos portugueses. Nada. Mas, Sr. Ministro, é ou não verdade que o próprio regulador da saúde veio dizer que aquilo que criaram, que era ligar antes de si para a urgência, uma anormalidade, veio dificultar o acesso à saúde. Não foi o Chega que disse, foi o regulador da saúde que disse. É verdade ou não que diminuíram em 10% o investimento na saúde? É verdade ou não? Isto não é de conversa, é verdade ou não é verdade? É ou não verdade que estão a encerrar serviços, como o de neonatologia no Hospital Dona Estefânia? Uma vergonha num mundo e num país que se quer ter mais natalidade. Estão a encerrar serviços. Os médicos sabem, os enfermeiros sabem, os profissionais sabem, mais do que isso, os utentes sabem. E por isso, Sr. Ministro, pode dizer o que quiser. Eu hoje trouxe os números e tenho-os aqui para ver, se quiserem entregue-lhes, e eu vou-lhe ler. Não são notícias de deputado, estão aqui os números. Doentes a aguardar cirurgia fora dos tempos máximos aumentam 20%. Antes de ouvirmos o resto dos dados e o resto da intervenção de André Ventura, até porque Luís Montenegro a seguir intervém e diz que André Ventura tem uma forma e vai manter aquela forma. Portanto, o incómodo de Luís Montenegro é o tom no qual André Ventura se dirige a Luís Montenegro, como se o tom fosse o problema de saúde dos portugueses ou o problema dos serviços públicos. Dar nota de várias coisas. Este sistema está podre. Não interessa, francamente, quem é que se coloca no lugar da ministra, porque já todos percebemos que o SNS é um buraco sem fundo, até por uma questão de gestão de políticas públicas. Toda a gente entra em Portugal, aliás, funcionárias do Ministério Público andavam a legalizar, mas andavam a dar números de utente que permitiam que ilegais utilizassem o Serviço Nacional de Saúde, e isso vai tudo ser bancado por nós e não vai aparecer nos números do ponto de vista de gastos da saúde, e depois vêm os comentadores para a televisão: mas os números não dizem isso. Sabe o que é que os números também não dizem? Que mais de 10 mil pessoas foram legalizadas no Serviço Nacional de Saúde, que tiveram o número de utente atribuído de forma ilegítima e ilegal, diga-se de passagem, e isso não vai aparecer nos números, mas isto é uma despesa que vamos todos pagar. Mas sobre isso ninguém fala. Mas isso é apenas um exemplo. Estamos a falar do simples facto de que a esquerda portuguesa, genericamente, construiu um modelo de Serviço Nacional de Saúde em torno da ideia que toda a gente que cá entra, independentemente do tempo que tenha de presença em Portugal, tem direito a usufruir do Serviço Nacional de Saúde. Não tem. Tem que haver contribuição. A espera dos 5 anos que o Chega propõe parece-me bastante razoável, e o pagamento de um seguro de saúde para pagarem na íntegra todos os cuidados de saúde que precisarem enquanto cá estiverem parece-me absolutamente bom senso. Pedir que as pessoas paguem as próprias despesas não é desumanidade, não é desrespeito pelos direitos humanos, é bom senso. Eu vou à Vorten, compro um frigorífico, vão-me pedir que eu pague o frigorífico que comprei. Eu vou a um hospital, pago uma consulta, tenho a consulta. Portanto, eu pagar pelo que faço e pelo que tenho é o mínimo que um ser humano, um adulto, faz. É o mínimo, portanto, não estamos a exigir nada de mais. E, portanto, o Luís Montenegro diz: mas há 18 horas de espera e provavelmente daqui a uma semana vai acontecer outra vez. Esta arrogância é a demonstração clara do sentimento de impunidade que se passa no sistema político português, nomeadamente nos governantes, porque sabem perfeitamente que falta de resultados nos serviços públicos não corresponde a assumir responsabilidade no poder político, e isso é um problema. Quem falha tem que assumir responsabilidades, e não é responsabilidades de não ser eleito. Há pessoas que dizem: se os políticos assumem responsabilidade, assumem no fim do seu mandato, quando os portugueses decidirem
elegerem, não os eleger. Isso não é assumir responsabilidade. Isso é não ser escolhido. E não ser escolhido, a única coisa que diz é não queremos a continuidade do seu governo. Não diz vai ser responsabilizado pelos fracassos que trouxe. E por isso é que quando eu ouço algumas pessoas, nomeadamente à esquerda, falo por exemplo do candidato do LIVRE, Jorge Pinto, a dizer que ou a revisão constitucional da direita é alvo de campanha eleitoral para que os portugueses decidam, ou então há uma dissolução da Assembleia da República, então e não há dissolução da Assembleia da República se o programa não for cumprido. É que isso é a questão. É porque apresentam um programa de governo ao país, mas não cumprem o programa de governo. A taxa de realização dos programas de governo, segundo vi já há 1 ano ou 2 atrás, não chegava aos 70%. E portanto eu pergunto, porque é que 7 a cada 10 promessas são as que no máximo o governo cumpre, porque deixa sempre 3 de fora? E responsabilizam-se como? Não sendo eleitos? Não ser eleito não é uma responsabilização. E esta arrogância de Luís Montenegro define bem a impunidade política que se sente nos órgãos de governação em Portugal. Vamos ouvir a segunda parte e já faço mais os comentários. Fora dos tempos máximos. Portanto, não diga que isto pode acontecer amanhã e depois. E diz mais. Já são mais de 20 mil utentes, nomeadamente em cirurgias de espera oncológica. Ó Sr. Ministro, isto não é brincadeira nenhuma. Não pode vir aqui e dizer, pois, mas vai acontecer amanhã e depois. Então se acontece, é por incompetência vossa. Se acontece, é por isso. Portanto, eu gostava que nos respondesse, reconhece estes números e reconhece o fracasso do Governo na saúde e o que é que tem para dizer, pelo menos, para lá do vai acontecer para a semana, para a outra e para a outra. Dê-nos lá pelo menos uma luz de que está aí a fazer alguma coisa e de que a Ministra da Saúde vale o salário que ganha, pelo menos. Obrigado. Bom, meus caros, e basicamente a intervenção de André Ventura foi esta, e eu gostei do facto dele dizer que pelo menos a Ministra da Saúde tem que justificar o salário que recebe. Eu acho que é um bocadinho isso. Um dos problemas do sistema português é o facto do poder político não sentir que há consequências para o fracasso, porque tem que haver. E uma das questões que eu acho, um dos impulsos e incentivos que claramente o mercado dá, é que quando as pessoas fracassam no mercado têm consequências. A falência da sua empresa, eventualmente o cessar de um rendimento mensal que o próprio diretor da empresa pode efetivamente ter, e no caso do poder político não há responsabilização. Até porque, na verdade, nós não sabemos bem quem é que havemos de responsabilizar. É um sistema tão grande, com tantas caras, que primeiro, não sabemos quem é que temos que responsabilizar e segundo, mesmo que soubéssemos, em última instância não está presente qualquer forma de responsabilização política. O que é que a Ministra da Saúde vai ter como responsabilização política? Eu francamente até acho que quem estiver no Ministério da Saúde nem importa, vocês poderiam pôr ali o feiticeiro Dose, se me perdoam a expressão, porque um sistema podre não funcional como o nosso, não interessa quem é que vocês põem a gerir, é irrelevante, vai sempre falhar, porque não há incentivos ao sucesso, não há incentivos a coisas bem-sucedidas. O que há é um conjunto de pessoas representantes do poder político que tem como principal rosto atualmente o Luís Montenegro, que sabem perfeitamente que a responsabilização no poder político não acontece e que, independentemente da pessoa que vocês colocam em determinado ministério, a única coisa que acontece é não são eleitos, são demitidos. E mesmo assim não são demitidos quase nunca. A verdade é só essa. Quer dizer, por amor de Deus. E, portanto, mesmo que fossem demitidos na altura certa para assumirem responsabilidades, eu tenho francas dúvidas que isto alguma vez funcionasse. E, portanto, a Ministra da Saúde é culpada? Também é de certa forma arrogante? É, mas se colocassem ali outra pessoa qualquer, as coisas poderiam correr um bocadinho melhor? Talvez, mas a questão é que o problema é de sistema, não é propriamente de gestor. É uma questão de modelo, e se o modelo falha, o gestor pode ser o melhor gestor do mundo. O melhor gestor do mundo pode melhorar um bocadinho as coisas, colocar pensos rápidos em fraturas expostas, mas é absolutamente irrelevante no fim do dia e todos nós sabemos disso. E, portanto, era isto no fundo que eu tinha para partilhar no dia de hoje. Fico-vos muito grato que estejam desse lado. Peço-vos só que deixem o gosto neste vídeo e que subscrevam o canal. Tem as minhas redes sociais, o MBA aí na descrição, para o caso de quererem fazer alguma doação. E nunca se esqueçam, meus caros, questionem tudo. Até à próxima.